Bom, gente, agora que nós já fizemos todas as sombras, vamos fazer a iluminação, tá? Então é o seguinte, aqui onde eu usei o jatobá, eu vou iluminar com areia. Mesma coisa, com o cantinho do pincel, eu venho aqui ao contrário da sombra e vou dar uma iluminada. Se eu tenho a sombra para o lado de cá, eu vou fazer a luz para o lado contrário. No caso, essa parte aqui é a parte de dentro da orelhinha, então a parte de fora da orelhinha vai estar mais clara. Eu vou iluminar um pouquinho mais aqui. Olha, aqui pra gente ver que a parte de dentro tem a sombra, aí eu ilumino esse lado também, ó, porque é o lado de fora, pra ficar bem marcadinho onde tem. E sempre com esses tons assim, meio puxando pro terra, meio pastel, meio, tá? Umas cores mais clarinhas assim. Aqui ela tem umas marquinhas na cabeça, como se fossem as peninhas, que parecem umas bolinhas, ó. Opa, muita tinta. Então a gente vai iluminar o lado de dentro aqui, pra ficar bem marcadinho, ó. Aí já fica marcadinho essas bolinhas. Como tá batendo luz aqui, ó, eu vou pôr um pouco de claridade aqui também. Bem pouquinho, com o pincel assim raspadinho. Esfrega bem. Movimento circular, ó, pra fazer uma claridade. Aqui no meio dos dois olhinhos também tem. Então eu vou iluminar aqui. Esse lado aqui da cabeça, ó, que tá bem de frente, né? Então ele também vai estar mais clarinho. E o lado de cá também um pouquinho, ó. Tudo com areia, tá? Como a cabeça tá por cima aqui do corpinho, nós fizemos a sombra aqui, então nós vamos iluminar um pouco aqui, ó, porque ele está por cima. Se ele tá por cima, ele é mais claro, né? Deixando arredondar nesse pedaço pra ela ficar gordinha, né? Sempre que a gente quer deixar mais gordinho, a gente dá uma iluminação assim, ó, circulando pra ficar arredondadinho. Então, esta parte nós já fizemos. Aí, o rosa eu posso iluminar tanto com o areia, que ele é um tonzinho rosadinho mais claro, como com o rosa bebê, ou o branco mesmo. Como eu iluminei tudo aqui com areia, eu vou pôr um pouquinho de branco, para dar um destaque um pouquinho maior no olhinho. Nessa partezinha aqui que parece uma flor, ó. Então, eu vou vir com um pouquinho de branco, nunca exagerando, né? Porque senão, em vez de ficar uma luz, a gente vai pintar. E não é pra pintar, é só pra iluminar. Então, vamos fazer isso, essas pontinhas aqui, ó. Porque no restante a gente já fez bem a sombra aqui do lado de baixo, né? Então, só na pontinha e circulando, ó, na beiradinha e circulando. Beiradinha e circula. Então, meninas, eu esqueci de falar pra vocês, aqui eu tô usando, como eu já disse, vocês podem usar o pincel que vocês tiverem, não necessariamente tem que usar o que eu uso, tá? Eu estou usando os pincéis Cássia, da série 845,
Agora eu tô usando o número 10, mas eu usei aqui o número 12, o número 10 e vou usar daqui a pouco o número 6 para fazer aquele coraçãozinho ali de baixo, que é entalhado no peitinho da coruja. Porque como ele é um espaço menor, e a gente já sabe, né, espaço pequeno, pincel pequeno, espaço médio, pincel médio, espaço grande, pincel grande. Vou aproveitar aqui uma sujeirinha de branco com o amarelo canário, também pouquinho, e vou iluminar aqui o bico. Ó. O meio do bico nós vamos circular, e este lado que tá batendo luz, nós vamos também clarear. Mesma coisa nos pezinhos, porque o pezinho também nós puxamos nessa cor, amarelo com laranja, para não ficar escuro demais, né? E vamos iluminar esse lado. Pronto, já deu uma iluminada. Agora vamos partir para o azul. O azul que nós fizemos em azul caribe, depois sombreamos com o azul turquesa. Eu vou iluminar com um pouquinho de azul hortênsia, que é um tom mais claro. Então, todos ao contrário da sombra, ó. Se a sombra tá ali, eu vou iluminar a parte de cima. Faço o contorninho e circulo. Faço aqui o contorninho da luz e circulo. Porque a gente não quer isso claro demais, né? Então, a gente vai tentar ir seguindo assim, mais ou menos com as cores que foram usadas para iluminar. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar muito bem hoje, mas qualquer dúvida, gente, por favor, é só perguntar e eu vou tentar explicar, tá? A gente tá fazendo, indo aos poucos para se aprimorar, então vamos dificultando um pouquinho a cada aula, tá? Mas se quiserem que eu volte em alguma coisa, é só falar, a gente volta. Mesma coisa na outrazinha, ó. Contrário da sombra, a luz. Contrário da sombra. Aqui, ó, nós fizemos todos os lados esquerdo. Então, eu vou vir pro lado direito e vou iluminar o lado direito. Pronto. Já deu pra dar uma definição, ó, que ele já tá bem diferente, né, do que tava no início. Aqui, ó, o rabinho, essa partezinha vai ser só aqui no meio. Nossa, gente, desculpa. Sempre tem uns barulhos de fundo aí que são inesperados, né? É caminhão passando na rua, moto, enfim, não tem o que fazer quanto a isso, viu? Pronto, já iluminamos aqui as beiradinhas. Ó, já tá bem diferente. Agora, aqui nos galhos, nós usamos aqui o jacarandá, sombreamos aqui com o sépia e podemos iluminar. Eu não gosto de iluminar direto com branco, que fica muito branco. Então, com areia,
nós vamos iluminar o outro lado. Então, aqui, ó, na beiradinha do lado de cima, nós vamos iluminar com areia. Ó, passa direto e dá uma espalhadinha. Este galho que tá aqui por baixo, ó. Aqui este lado, que sai levemente, mas ele tá por baixo do outro, então não dá pra gente iluminar muito ele. Só vamos fazer uma marquinha, ó. Este galho. Todo esse lado, ó. Lá do lado direito, que é onde tá batendo a luz, né? Aqui, essa beiradinha. Aqui, que é o lado de cima. Lado de cima. Levemente aqui, que tá no meio. E vamos seguindo o galho. Ele vem pra cá, ó. Então, vamos clarear aqui. E ele vem pra cá. Vocês vão conseguir ver a diferença de tipo de pintura em cada detalhe, assim, que a gente vai fazer. Por exemplo, esse daqui, que é um desenho meio country, a gente vai fazer a iluminação assim, direto, ó. No próximo que nós formos fazer, que já não vai ser country, aí nós vamos fazer a iluminação já marcando os detalhes do galho. E esse daqui, ele não tem assim muitos detalhes, é só luz e sombra, tá? Não tem aquela quantidade de detalhes, veios de folha, não precisa. Porque esse tipo de pintura, ele já é um pouco mais, sem tantos detalhes. Mas muito bonito, muita gente gosta bastante, né? Agora, a folhinha, olha, nós colocamos a sombra nessa marquinha do meio, que é aquele risquinho do meio, a sombra aqui, que é a parte de baixo. Nesse caso, tem uma folhinha menor atrás dela, então eu sombreei a de baixo, não a de cima, tá? Vamos iluminar. Eu vou iluminar ali, que nós usamos o verde pistache, eu vou iluminar com o verde soft. Então, nós vamos pegar da pontinha de cima, dar uma clareadinha na pontinha aqui. Tá vendo que essa folha é totalmente diferente, né? Bem simples e bem diferente do que a gente costuma fazer. Porque ela não é um estilo detalhado, ela é um estilo mais básico, né? Ó, no risquinho do meio, que eu sombreei pra lá, vou clarear pra cá. E de cima para baixo. Já que na parte de baixo toda, a gente sombreou, na parte de cima a gente ilumina. Então, vamos lá. Iluminou aqui, iluminou aqui. Dos dois lados, na parte de cima. E aqui no risquinho do meio, escureceu de um lado, clareia do outro. Aqui também, ó, escureceu de um lado, clareia do outro. Bem pouquinho, porque ela está embaixo da outra, então ela tem mais sombra do que luz. Lembrando que a gente está seguindo os estilos assim, da forma mais fácil para a forma um pouquinho mais complicada de trabalhar, que é para todo mundo poder seguir direitinho a aula, começar do básico, né? E depois ir conseguindo se aprimorar junto com os outros. Então, vamos fazer essa bem facinho.
Aí qual que é a diferença de contorno? Que a gente já tinha falado sobre isso, né? No primeiro nós fizemos aquele pet, que é um contorno inteiro com uma cor só. O contorno do pet, ele pode ser tipo alinhavo, imitando costurinha de bordado, pode ser tipo caseado e pode ser inteiriço numa cor só, que vai destacar como se fosse uma costura. Já o estilo country, simples, ele não é assim. Nós vamos fazer os contorninhos, cada um com a sua cor. Ou seja, se aqui eu usei o jatobá, o marrom, eu vou usar a cor mais escura que eu usei e fazer o contorno. No caso, eu vou fazer o contorno com o marrom. Então, agora a gente vai partir para os contornos. Ah, perdão, eu esqueci aqui. O coraçãozinho, que ele é um entalhe no peitinho aqui, ó. Vamos fazer com o preto para dar uma profundidade legal aqui, ó. Para poder entender que seria vamos dizer, um buraco, né? Que ele é entalhado, então tem um buraquinho em forma de coração lá dentro. E aí, quando a gente fizer o contorno, é que ele vai definir. Então, agora nós vamos fazer todos os contornos. Eu vou fazer os contornos aqui, porque o vídeo já tá ficando longo de novo. Então, eu vou usar sempre as cores mais escuras. Se eu usei o marrom aqui como sombra, eu vou fazer o contorno com o marrom. Eu usei o verde oliva na sombra, eu vou fazer o contorno com o verde oliva. Usei o azul turquesa, eu vou fazer o contorno com o azul turquesa. Cada parte com a sua cor mais escura. E depois só os detalhezinhos do olho que eu volto para mostrar, ok? Então, eu fiz o contorno, cada parte com a sua cor. E agora eu vou fazer aqui no olhinho. Quando eu quero um contorno mais longo, eu uso o pincel liner, porque ele é longo e ele consegue alcançar um espaço um pouquinho maior. Então, eu vou fazer aqui essa partezinha do olho, que é um pouco mais longa, ó. Eu vou usar o liner. E respondendo a algumas perguntas que me fizeram sobre tecido, se o tecido influencia na qualidade do trabalho. Com certeza. Se você pegar um tecido de trama mais fechada, o seu trabalho vai ficar totalmente diferente de um trabalho feito na trama mais aberta. É a mesma coisa que a fralda, tá? Quem faz fralda ou está querendo fazer, na parte onde ela tem aquele barradinho próprio para pintura, a pintura vai ficar totalmente diferente do que se você pintar diretamente na fralda, que é toda furadinha. Fica muito mais bonito porque ele fica mais definido. Porém, tem clientes que gostam de desenhos bem grandes e feitos direto na fralda. Então, ele não vai ficar igual, tá, gente? Fica bom, mas não fica igual. Ele não vai ficar tão definido. Nessa parte do olhinho, que ela já é um pouquinho menor, ó, que eu usei o Cássia, o 420-06, eu vou usar agora 00, perdão. Vou usar agora o Cássia 215-00, que é de pelo curto, ó, pra fazer uma parte menor, que é o olhinho aqui. Eu não preciso que ele vá tão longe, né? Então, ele não precisa ser um pincel longo, ele pode ser um pincel curto. Tanto que a qualidade do tecido influencia no trabalho, que vocês, com certeza, vocês estão percebendo que esse não fica assim tão definidinho, né? Esse que eu tô fazendo hoje. Porque esse tecido, ele é com uma trama bem mais aberta. Então, ele não fica tão definido, tão lisinho. Igual um tecido mais fechado. Vamos lá.
Bom, gente, esse é um country bem básico para quem está começando, porque como eu já havia dito antes, essas aulinhas são bem do início, tá? Para quem está começando e vai querer ir se aprimorando e aprendendo sempre um pouquinho mais a cada aula, tá? Então, aulinhas começando bem fáceis e depois a gente vai dificultando, ok? Para dar um destaque um pouquinho maior aqui nesse coraçãozinho, ó, o que eu vou fazer? Eu já fiz o contorno dele com o cor de vinho, que é a cor forte que eu usei no rosa. Aí eu vou fazer com um pouquinho, ó, um contorninho bem levinho com o branco por cima dele aqui, ó, pra gente ficar bem visível que ele é um buraquinho, ó, tá vendo? Agora a gente consegue ver que ele é um buraquinho lá. E a única coisa que eu vou querer destacar mais é a barriguinha, que pra ficar uma barriguinha mais gordinha. Então eu vou vir com o branco aqui, ó, bem no meio e vou girar. Depois de tudo pronto, ó, como se fosse uma luz seca, tá? E vou deixar a barriguinha dela assim, ó, pra ficar gordinha, tá vendo? Bom, gente, esse é um country bem básico. Ou, de novo eu fiz isso, hein? Aliás, aqui, olha, deixa eu já fazer pra vocês verem onde caiu o pincel aqui, que ficou essas marquinhas. Eu vou fazer umas florzinhas bem pequenininhas aqui, ó. Que se eu fizer uma florzinha aqui, eu vou ter que fazer uma florzinha em outro lugar também, ó. Pra não ficar só aqui. Prontinho. Olha lá. Por cima do galho. Aí eu venho e faço uma outra florzinha aqui, pra não ficar só aquela. Vamos fazer outra aqui, ó. Só a pontinha do pincel, ó. Essa a gente não fez fundo aqui, nem nada, pra ficar bem facinha, tá, gente? O fundo lá do trabalho. Pra fazer uma... Isso a gente vai deixar pra fazer na próxima aula, num outro estilo, tá bom? Senão a gente já começa a dificultar desde já, né? E a gente não quer isso, a gente quer deixar bem facinho para todo mundo poder acompanhar. Vamos fazer aqui, ó, um miolinho amarelinho nas florzinhas. Pronto, agora já não parece mais que caiu e ficou borrado, né? Aí é só assinar e ir pro abraço. Gente, espero ter ajudado vocês. Olha aí como é que ficou o nosso trabalho. Próxima aula vai ficar mais difícil, hein? Beijinhos!